isso não seja tão agradável, mas a maior necessidade que nós temos não pode ser tratada pelo governo. Eu vou ver se o governo resolve o meu problema, vou falar com o vereador, eu vou ver se aquela casa de caridade resolve o meu problema, eu vou ver se aquela associação de bairro resolve o meu problema, eu vou ver se aquele advogado resolve o meu problema, eu vou ver se aquele juiz resolve o meu problema, eu vou ver se aquela igreja resolve o meu problema. Você está buscando resposta em lugares errados. Nessa noite, olhe para os céus e diga: Senhor, eu sei que tu podes resolver o meu problema. Isso não é uma ONG, gente, isso aqui é a casa de Deus, é um lugar de oração e de adoração espiritual. Isso não é uma ONG, não é uma ONG governamental, não é uma ONG religiosa. Denominações não passam de ONGs que exploram a desgraça e a necessidade do povo, mas nós estamos aqui para dar prioridade à palavra. Ela tem que ter primazia, porque ela na frente, nós estaremos na mão de Deus, e na mão de Deus, Deus sabe como nos tratar. Se lance nas mãos da palavra, não tenha medo, a palavra não falha, a palavra ela não volta vazia para Deus. Nós não perdemos por confiar em sua palavra. Você lembra de Pedro? Mestre, és tu? Sim. Se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Pode vir. E Pedro começou a andar sobre as águas. Enquanto ele olhou para a palavra, ele foi bem. Mas quando ele tirou os olhos da palavra, afundou. Eu vou te falar uma verdade, irmão. Você só é quem você é e só está aonde você está enquanto estiver olhando para a palavra. O dia que você tirar os olhos de Jesus, vai afundar como Pedro. Não tire os olhos da palavra, ela tem que ter primazia na vida do cristão. Pedro, lance a rede. Mestre, pescamos a noite inteira e pelos meus 40 anos de experiência nesse mar, não tem peixe aqui, mestre. Jesus disse: Pedro, lance a rede. O que Pedro disse? Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro disse: pela minha experiência não tem peixe. Por eu ter passado uma noite inteira tentando e fracassando neste mesmo lugar, eu sei que a maré não está para peixe, mas como a palavra falou, ainda que não tenha peixe aqui, mas como a palavra falou, eu vou lançar a rede, porque a palavra tem poder criativo, e se ela disse lança a rede, pode não ter peixe, mas Deus enviará, Deus criará, porque a palavra tem esse poder. Confia nela, ela cura, confia nela, ela liberta, confia nela, ela limpa, confia nela, ela batiza com o Espírito Santo, envolva com ela, apaixone com ela, ela tem que ser a bússola da nossa vida. Mas vão combatendo as necessidades que não são necessidades reais. A maior necessidade do ser humano, irmãos, olha, não tem ninguém nessa terra que pode combater, só há um. Abra a Bíblia aí, olha aqui, João capítulo 3, João capítulo 3, eu vou deixar esse versículo aqui, olha para você ver, João 3, verso de número 1.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, ou de te ter dito. O quê? Essa é a maior necessidade do ser humano. Necessário vos é nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você está nas trevas. Se você não nascer de novo, você está perdido. Aí no verso 19, aqui abreviando, diz aqui assim, ó, verso de número 18, diz assim, ó: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Sabe qual é a maior necessidade do homem? Sair das trevas. Sabe qual é a maior necessidade do homem? Vir andar na luz. Porque Jesus disse, ou João, o apóstolo do amor, disse no capítulo 1 da sua primeira epístola, verso 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Esta é a principal e maior necessidade do ser humano na terra, só que isso PT não consegue resolver. Isso, PSDB não resolve, PL não resolve, partidos de direita, de centro e de esquerda não resolve, comunismo não resolve, regime socialista não resolve, democracia não resolve, ONGs sociais, governamentais ou não, também não podem resolver isto. Você sabe quem pode resolver? Somente a pregação genuína e autêntica da palavra, porque Paulo escreveu e disse: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Somente a palavra pode resolver. Mas quem a quer? Ela é impopular. Quem a deseja? Ela às vezes não aplica morfina, te deixa ou te faz contorcer de dor, para poder trilhar o caminho até chegar à causa, à raiz do problema. A maior e real necessidade do ser humano, qual é, pastor? É ser reconciliado com Deus, é sair das trevas e vir andar na luz. E esta maior e real necessidade, aqui na terra, ela só pode ser ministrada através, sabe de quem? Da igreja. Não existe ONGs, governos, partidos políticos, projetos sociais, não existe absolutamente ninguém que pode resolver esse problema da maior necessidade do ser humano. Somente a igreja aqui na terra pode resolver esse problema, através de quê? Da pregação, porque Paulo disse: aprove a Deus salvar os crentes através
da loucura da pregação. Aí alguém poderia dizer assim para mim assim: mas quem vai pregar? O sol que não é. Ele não escolheu o sol para fazer isso. As estrelas também não são. Ele não escolheu as estrelas para pregar o evangelho. Mas se aprove Deus salvar, se aprove Deus resolver o maior problema e real problema, o problema que dele emana todos os outros problemas, através da pregação da palavra, então quem irá pregar a palavra? Olha, pode ter certeza que não vai ser um serafins de 6 asas, que com 2 cobria o rosto, 2 os pés, e com 2 voava. Pode ter certeza que não vai ser aquela criatura vivente cheia de olhos, que para onde andava, andava para frente, porque tinha olhos de frente, na frente, dos lados e por detrás. Não serão aquelas 4 criaturas e querubins, guardiões do trono da graça, do trono da misericórdia de Deus. Com certeza não vai ser um unicórnio, não vai ser um mamute, não vai ser um irracional, não vai ser um invertebrado. Não, irmão. Quem irá pregar o evangelho, ou quem irá trabalhar com essa poderosa ferramenta que Deus deu para resolver o maior problema do ser humano aqui na terra, quem vai trabalhar através dessa ferramenta aqui, ó? É você. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus te escolheu, Deus pôs a ferramenta na sua mão, Deus pôs o real remédio, que não apenas remedia, mas que cura, na sua mão. Deus pôs a ferramenta que abre o mar na sua mão, Deus pôs a ferramenta que abre o Jordão na sua mão, Deus pôs a ferramenta, a arma que derruba Golias na sua mão, Deus pôs a arma que derruba as muralhas de Jericó na sua mão, Deus pôs a ferramenta que arrebenta os grilhões do inferno e liberta o homem oprimido na sua mão. O que é que você e eu estamos fazendo com isso? Assuma a sua responsabilidade logo, não tem muito tempo mais. Não temos, né? Não temos muito tempo mais. Pastor, quem é que deve pregar o evangelho? O governo, os políticos, as ONGs? Não. Jesus ressuscitou, olhou para os seus discípulos em Marcos capítulo 16, verso 15, e disse assim, ó: ide. Falou isso para quem? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Quer dizer, Jesus já te mandou ir trabalhar nessa missão que não é governamental. Pregar o evangelho não é coisa do governo, pregar o evangelho é coisa da igreja, é coisa de um povo que antes de ir, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo de número 8, mas recebereis virtude do Espírito Santo. Não é para o governo pregar, é para você pregar. Não é para o governo tratar a maior necessidade do ser humano. Olha, o governo combate a fome, a peste, a guerra. O governo trabalha a inclusão social dos grupos minoritários. O governo trabalha em cima de direitos humanos, de instituições e obras filantrópicas de caridade e assistências sociais. A igreja pode fazer isso? Pode. Mas a obra principal da igreja é anunciar o evangelho, irmão. Porque por meio do evangelho é que pecadores se arrependerão. Por meio do evangelho é que a noiva verdadeira, a noiva, a palavra, receberá a fé de arrebatamento. Por meio do evangelho é que Deus salvará e é que Deus condenará essa terra. Jesus disse em João 14:48 que aquele que rejeita a sua palavra, a sua pregação, já tem quem o julgue, a palavra que eu tenho pregado. Jesus disse em Marcos 16:15 que aquele que ouvir a pregação da palavra e crer e for batizado, já está salvo. Quer dizer, a palavra salva, a palavra condena.
Por isso que eu disse, ela tem que ter primazia. Por quê? Porque somente ela, vivificada, ungida pelo Espírito Santo de Deus, é que resolverá o maior problema da vida do ser humano nessa terra, que não é financeiro. É sim, pastor, não é. Que não é social. O maior problema do ser humano, que não são problemas alcoólicos ou problemas com qualquer outro tipo de vício. O problema do ser humano, que nenhum governo dá conta de resolver, é aquele que começou lá no livro de Gênesis. Deus disse: o dia que dele comeres, certamente morrerás. Quer dizer, o dia que você transgredir, desobedecer e o pecado entrar no mundo, você está preso debaixo da morte. E debaixo dessa palavra morte, vem depressão, vem felicidade, vem escassez. Debaixo dessa palavra chamada morte, vem destruição de família, vem roubos, vem assassinatos, vem trevas espirituais. Debaixo da palavra morte, que foi a sentença dada por Deus para o homem que ficou sujeito à servidão do pecado, vem todas as outras coisas. Então o que eles combatem não é a raiz do problema, eles combatem apenas os sintomas, apenas as consequências, porque a Bíblia diz em Romanos 6:23, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é o quê? A morte. Então quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, Deus está dizendo assim, ó, salário é o quê? A recompensa que uma pessoa recebe depois de trabalhar, uma semana, ou 30 dias, ou um dia. E a Bíblia diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. E aí, eles não estão combatendo a morte, ou seja, o que causou a morte, não estão combatendo o que causou a depressão, ou o que causa a depressão, não está combatendo o que causa a fome, não está combatendo o que causa a má distribuição de renda, não está combatendo o que causa a imoralidade, não está combatendo o que causa o homossexualismo, não está combatendo o que causa os divórcios, não está combatendo o que causa a violência, a insegurança pública, o caos na saúde, não está combatendo o que causa isso. O que é que causa isso? O pecado. O pecado. E somente a palavra pode combater o problema maior, que se chama o quê? Pecado. A ciência vai tratando de quê? Da depressão. Mas Deus vai tratando do que causa a depressão. Por isso, se algum dia te visitar, e é muito comum isso acontecer, fala para Deus: Senhor, o médico diz que este sintoma é de depressão, e tudo que ele pode fazer é me dar um comprimidinho, mas tu és o Deus que pode resolver o problema maior que está causando essa depressão. E hoje nós não temos médicos que tratam problemas, que vão na causa e na raiz. Hoje nós temos médicos treinados para apenas medicar remédios, para apenas tirar dor e sintomas, para apenas apagar as estradas que levaria eles até a raiz do problema. Nós não temos médico para resolver o problema, mas nessa noite está aqui o médico dos médicos. E não me importa como você chegou aqui, o médico dos médicos está aqui. É depressão, o médico dos médicos está aqui. É ansiedade, o médico dos médicos está aqui. Um médico te daria um paliativo, mas o médico dos médicos resolve o problema, porque ele sabe diagnosticar a causa daquele problema. Aleluia, chama Jesus que ele vem, chama Jesus que ele entra, chama Jesus que ele opera, basta você convidá-lo. Mas a igreja é a única que está comissionada a fazer isso. Por que a igreja, pastor? Porque Jesus disse para ela que ser-me-eis testemunha, ide e ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois que forem revestidos de poder, ser-me-eis o quê? Testemunha, tanto na Judéia, quanto na Galileia,
quanto em Jerusalém e até os confins da terra, vocês vão ser as minhas testemunhas. Ei, foi Jesus quem disse que quando fôssemos revestidos de poder, nós seríamos suas testemunhas por todas as partes desta terra. E quando ele diz, ser-me-eis testemunha, sabe o que ele está fazendo? Ele está criando um centro de missões. Sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo capacitação para seres humanos, não levarem paliativo para seres humanos, mas para resolverem problemas. Para na porta do templo chamada Formosa, Pedro e João, e enquanto eles estão ali, tem um paralítico ali, ó. Me dá um dinheiro, me dá uma moeda, me dá um dinheiro, eu sou coxo. Pedro e João param e falam assim, olha para nós. E quando ele fitou os olhos neles, eles disseram assim, nós não temos paliativos para vocês, nós não temos morfina para anestesiar o seu sofrimento e te fazer pensar que tudo está bem, porque se o governo é falso, quando ele anestesia o povo e faz o povo pensar que tudo está bem e não está bem. O médico é falso, quando ele apenas anestesia o paciente, o engana sabendo do seu real estado e o faz pensar que tudo está bem, quando não está bem. O evangelho será falso se ele apenas anestesiar o pecador e fazer ele pensar que está tudo bem, quando não estará bem. Então Pedro e João olhou e disse, olha para nós não temos morfina para você, nós não temos um discurso para levar um paliativo até você, não temos prata e ouro que lhe faria bem, mas o que nós temos, eram homens preparados. Você pode fazer essa oração nessa noite? Senhor, ajuda-nos a sermos uma igreja preparada, ajuda-me a ser um pastor preparado, um evangelista preparado, uma igreja preparada. Ali estavam homens que foram preparados por Deus no aposento alto, na descida do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo desce, somos homens preparados. E eles olharam e disseram, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te dou, levanta e anda no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele, saltando, pôs-se de pé e saiu glorificando a Deus pelo templo. Esse é o nosso Deus, irmão. Ele quer uma igreja preparada, ele quer uma igreja revestida de virtude que vem do alto, do batismo e do poder do Espírito Santo. Para quê? Para tratar o real e maior problema do ser humano. Porque o que vemos hoje é um evangelho alternativo, que não trata o real e maior problema do homem, que nós podemos chamar de quê? De cegueira. Só a igreja tem esse remédio. Abra sua Bíblia bem rapidamente em Romanos, capítulo de número 10. Olha para vocês verem aqui, ó. O governo não está apto, os políticos não estão aptos, as ONGs não estão aptas, mas aqui tem, em Romanos, capítulo de número 10, uma palavra, que diz assim, Romanos capítulo 10, todos encontraram? Verso de número, vamos começando aqui, verso de número 8, mas que diz, é uma pergunta, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha, se isso for verdade, você não é normal, você é sobrenatural. Se a palavra está na tua boca e no teu coração, você não é normal, você é sobrenatural. Aqui diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A igreja tem que fazer isso. Se você não está pregando o evangelho, você está em falta com Deus. Você deveria pregá-lo de alguma maneira.
ou para a vizinha, ou para os filhos, ou para o amigo do trabalho, ou no rádio, ou na rua, ou no semáforo. Você tem que pregar para alguém, porque a você, igreja, foi dado a única ferramenta que realmente pode resolver o real e maior problema do ser humano. Verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A palavra é o problema, é a solução do problema maior do ser humano. Mas a Bíblia diz assim, como vão crer? Como esse problema vai ser tratado? Se ninguém fazer nada. Alguém tem que fazer alguma coisa. Deus tem que levantar alguém. Deus tem que levantar uma igreja. Não pense em um homem, Deus vai levantar um homem. Não, não é tempo de um homem ungido. É tempo de um povo ungido, de uma igreja ungida. Olha, um homem ungido pode fazer muita coisa para o reino de Deus, mas é que um povo ungido poderá fazer ainda muito mais em prol do reino de Deus. Então peça a Deus para te ungir. Se eu sozinho produzir 10, 30, 50 ou 100, imagina se todos nós formos ungidos para fazer, quanto mais nós poderemos produzir para curar, para salvar, para glorificar o nome de Cristo nessa terra. Mas você tem que despertar. Verso 15: como pregarão se não forem enviados? Pode ir, irmão, Jesus já enviou. Ele disse: ide. Jesus disse: ide, pregai o evangelho em todo o mundo. Não espera ninguém te mandar ir. Jesus já disse: ide. Você está com a mensagem da hora. Você tem o evangelho do dia. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aí ele diz no verso 16, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Deus tem essa ferramenta, tem essa arma, que pode fazer aquilo que a ciência não pode fazer. A ciência só pode tirar a febre, a dor de cabeça, através dos analgésicos, e quando a dor é muito intensa, através das morfina na veia. Mas aqui, o evangelho pode resolver o problema. Você crê que o evangelho pode resolver o problema? Eu creio que o evangelho pode resolver o problema. Qual o problema? Tirar o homem dessas trevas espirituais, que é o que traz inúmeras consequências. Quase todas as dores que vivemos nessa terra, todas as doenças que vivemos nessa terra, é só uma consequência da queda e do pecado que entrou no mundo. E isso não tem governo para resolver.
E isso não tem coach para resolver. E isso não tem palestras motivacionais para resolver. Não tem ONGs, não tem planos mirabolantes, vamos dizer assim, de governos para poder resolver. Somente a palavra pode resolver. E o apóstolo São Paulo vem e sabe o que ele diz? Ele disse assim, ó: a mim, Paulo, foi imposta esta obrigação de quê? De pregar o evangelho. E ele disse: e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quando ele disse ai de mim se eu não pregar o evangelho, ele está dizendo assim, ó: ai de mim se eu não der a minha parcela de contribuição para poder resolver o problema do homem em sua raiz. Por isso a cabeça do eu não fica tomando só analgésico, não. Está doendo há 5 anos, por que você já não foi a um médico, um neurologista, e já não fez um exame para saber qual é o problema dessas dores de cabeça? Não fica só tentando colocar um emplasto sobre os sintomas. A febre vem, você combate com o sintoma. A febre vem, você combate com remédio. A febre vem, você combate com remédio. Por que você já não procurou saber o porquê desta febre? Por que você já não investigou o porquê dessas dores? Não fique só combatendo os sintomas. O mundo está combatendo os sintomas. Não estou combatendo isso. Se lhe é por direito e você tem que reivindicar os seus direitos. Mas você sabe o que é Bolsa Família? Combater o sintoma da pobreza. Você sabe o que é Vale Gás? Combater o sintoma da pobreza. Você sabe o que são auxílios às vezes do governo? É só um meio de combater o sintoma da miséria. Deveriam estar resolvendo o problema da miséria, mas eles combatem o sintoma, porque combater o sintoma dá menos trabalho. Mas Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O nosso Deus não mede esforço para resolver o seu problema. E quando Ele resolve, irmão, olha, Ele não faz pelas metades, Ele resolve mesmo. Desde que você coloque a palavra em primeiro lugar. Por isso que eu disse, a igreja, ela deve alimentar os famintos? Deve. Ela pode. Olha aí, irmão Bené, como começa errado as coisas, né? A igreja pode e deve alimentar os famintos? Pode e deve. Pode e deve vestir os que têm frio? Pode. Pode dar suporte psicológico para aqueles que estão abalados por perdas, por guerras, por abusos, por sofrimentos? Pode. Porém, isso deve ser após, viu? Isso tem que ser após a pregação da palavra. A primeira coisa que você tem que dar a eles é a palavra. As outras coisas precisam e devem ser uma consequência da palavra. A igreja, ela pode curar, ela pode confortar, ela pode aliviar as dores temporárias das pessoas? Pode. Mas Deus não quer apenas aliviar a sua dor temporariamente, não. Ele quer resolver o seu problema. É por isso que Ele preparou um corpo glorificado ou glorioso para essa igreja, porque Ele vai resolver esse problema definitivamente. É por isso que Ele vai mandar fogo nessa terra e purificá-la, porque Ele vai resolver o problema definitivamente, vai criar um novo céu e uma nova terra, os quais habitarão justiça. Por quê? Porque reformar não vai dar certo. Só reformar não vai dar certo. É colocar remendo novo em pano velho. Olha, é colocar vinho novo em
odre velhos. Vinho novo em odre velho se arrebentará. Pano remendo novo em pano velho se arrebentará, e maior será a rotura, disse Jesus. Então o trabalho de Jesus não é pôr remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho. Não, o trabalho de Jesus é criar um odre novo, um mundo novo, para um vinho novo, uma roupa nova, com um pano novo. Ele quer resolver o problema, não é ficar remendando a coisa. Por isso que ele enviou o mensageiro Elias, porque Elias não é um reformador. Reformar, irmão, a gente passa uma tinta, tira uma casca, faz uma limpeza e damos uma melhorada na coisa. Reformar é um paliativo. Agora, restaurar, sabe o que significa? Devolver as formas originais. Você sabe o que é reformar? É voltar no projeto original e dizer assim, ó, no projeto era assim: manda a marreta, coloque a janela como eram, a porta como era, o telhado como era, o piso como era, porque nós vamos devolver as formas originais. E a Bíblia diz que Deus nessa era nos deu não um reformador. Reformadores trouxeram paliativos e combateram sintomas, e não resolveram o problema na raiz. Mas quando chega na era final, a era da pedra de coroa, a era do arrebatamento, Elias virá primeiro e fará o quê? E fará o quê? Restaurará todas as coisas. Eis aqui a mensagem, não da reformação, não do remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho. Eis aqui a mensagem, não de uma reforma superficial para maquiar e dar uma boa impressão. Eis aqui a mensagem da restauração, que derruba o que tem que derrubar para devolver a aparência original. Por isso que o profeta disse assim, ó, estamos voltando ao Éden, porque é de volta ao Éden restaurado, de volta ao mundo original, tal como Deus o criou. É isso que Deus está fazendo. Essa mensagem é indesejável, indigesta, ela sofre nesse mundo moderno a sua reprovação. Por quê? Porque, ó, mexer na raiz incomoda. Ir no causador do problema causa um rebuliço. E essa mensagem da restauração, ela é a marreta de Deus, o ponteiro de Deus, que para construir, primeiro, ela tem que desconstruir. E quando você chega na mensagem, irmão, ela desconstrói tanta coisa na nossa vida, porque Deus não vai construir a sua igreja em cima de um solo instável, de uma base instável. Ele sonda os nossos alicerces, Ele desconstrói muitos paradigmas nas nossas vidas, Ele desconstrói muitas ideias, Ele desconstrói muitas vezes até as nossas habilidades humanas. Deus desconstrói, Deus derriba tudo, para quê? Para Ele construir do seu jeito e da sua maneira. Ele pegou Paulo, derrubou do cavalo, mandou para o deserto da Arábia, deixou ele 3 anos sendo totalmente desconstruído, e quando ele estava totalmente desconstruído, Deus veio e começou a manifestar as suas marcas, o seu ministério, o seu esplendor, as suas excelentes revelações, através do apóstolo São Paulo. Mas primeiro, Deus desconstruiu a Paulo, para poder construir o ministério de Cristo em Paulo. Primeiro, Deus desconstruiu a Moisés durante 40 anos no deserto, para nos últimos 40 anos da vida dele, poder usá-lo como um homem que fosse um real representante e embaixador de Deus nesta terra. Primeiro Deus desconstrói. Pegou Elias arando a terra com seus carros de boi,
desconstruiu seus carros de boi, desconstruiu seus negócios secundários e particulares. Para quê? Para construir o plano eterno na vida dele. E qual era o plano eterno? Elias, vai lá e unge Eliseu como teu sucessor. Ele vai lá e unge Eliseu. Quando ele unge Eliseu, Eliseu passa a andar atrás de Elias, e Elias vê ele tanto atrás dele, que fala assim: o que você quer? Você não abre espaço, o tempo inteiro colado em mim. Elias olha para Eliseu e disse a ele assim, ou melhor, Eliseu olha para Elias e disse assim: eu quero porção dobrada do seu espírito. Elias olha e fala: dura coisa pediste. Isso aí não vem assim não, ó. Estalo de dedo não. Temos que desconstruir muita coisa, para que esta porção dobrada seja construída na sua vida. Dura coisa pedistes, mas se você me ver quando eu for tomado de sobre a sua cabeça, você vai receber. Imediatamente Elias disse: fica aqui porque vou a Gilgal. Eliseu disse: viva o Senhor, viva também minha alma, que eu nunca te deixarei, eu também vou a Gilgal contigo. Fica aqui porque vou a Betel. Não te deixarei, também vou a Betel contigo. Fica aqui porque vou atravessar o Jordão. Eu também não te deixarei, contigo atravessarei o Jordão. E ali, quando chega no Jordão, Elias toca o rio abre, os dois passam em terra seca, e quando os dois chegam do lado de lá, sabe o que a Bíblia diz? Que veio um torvelinho e levou a Elias, veio uma carruagem de fogo e levou a Elias, e quando a carruagem de fogo levantou Elias, a Bíblia diz que do torvelinho ou da carruagem, Elias pegou a capa lá de cima aí, jogou a capa para Eliseu, e o redemoinho o levou embora. Agora o desconstruído Eliseu começaria a construir a sua vida em Cristo. Agora ele teria que ter a sua experiência, agora ele teria que chegar diante daquele rio e ter a sua própria experiência. Aonde está o Senhor Deus de Elias? Elias foi embora, mas a sua capa está aqui. Aonde está o Senhor Deus de Elias? E o Jordão se abriu em duas partes. Irmão, quando ele acabou de atravessar o Jordão, 50 homens esperando ele. E aqueles 50 homens falaram assim: Eliseu, deixe-nos atravessar com os nossos cavalos e procurar por todas essas montanhas, aonde está Elias? Eliseu disse: não vá, vocês vão perder tempo, o Senhor o tomou para si. Mas eles disseram: não, nós podemos achá-lo, somos muitos. Aí a primeira palavra de Eliseu não valeu a pena. Aí sabe o que Eliseu disse? Então vá, faça a segunda vontade de vocês. E a Bíblia diz: por 3 dias procuraram Elias em todas aquelas montanhas e não acharam. E quando voltaram, Eliseu perguntou: achastes alguma coisa? Eles disseram: nada. Aí Eliseu disse: eu não te disse que Deus o tomou para si? Agora Deus começava a construir uma nova história através de Eliseu. E quando ele chega com seus 50 na cidade de Jericó, irmãos, e falou: vamos morar aqui um tempo, aqueles homens vieram e disseram assim: podemos até morar aqui, mas aqui não tem água, a água daqui é ruim, é amarga, é salgada. Sabe o que Elias fez? Traz-me um bocado de sal. Trouxeram-lhe um pouco de sal, e Eliseu falou assim: suba até onde estão as fontes e jogue sal na fonte. Sabe aonde Eliseu mandou jogar sal? Na mina, na fonte, aonde a água estava minando. E quando foi lá na causa, quando foi lá na raiz, sabe o que a Bíblia diz? E as águas daquela cidade se fizeram sã e doce. Por quê? Porque o homem de Deus mandou tratar o problema na raiz, na nascente. Trate o problema na nascente, ainda que doa, irmão, que Deus vai mudar o gosto dessa vida, Deus vai mudar o gosto desse casamento, Deus vai mudar o gosto da sua situação.
mas tem que ir lá na fonte, na nascente, e colocar o que Deus mandou colocar lá. Ali Deus começava agora a operar, e mudou a água, e desceram a outra terra, e na outra terra havia seca. E quando chegaram na outra terra onde havia seca, vieram os filhos dos profetas e disseram: há fome por todo lado, e os filhos dos profetas não estão tendo nem o que comer, Eliseu. Aí Eliseu disse: busque aí algumas ramas e faz alguma coisa para o povo comer. E alguém saiu lá e buscou umas ervas, só que as ervas eram parreiras bravas, eram algumas ervas venenosas. E eles cozinharam, fizeram um caldo, e quando colocou caldo no prato para cada um deles tomarem, alguém disse para Eliseu assim: Eliseu, a morte na panela. Eliseu falou: tem farinha? Tem. Traz a farinha aí. Você sabe o que a farinha significa? A palavra. E eu disse que a palavra tem que ter primazia no meio do povo de Deus, porque se a palavra tiver primazia, a morte não pode resistir. Se a palavra tem prioridade, as águas amargas não poderão resistir. Se a palavra tiver prioridade, o Jordão não vai ficar fechado, mas tem que colocar a palavra em primeiro lugar. Quando colocou farinha sobre as vasilhas, é muita responsabilidade, não é, gente? 100 homens comendo, tem que ser Deus mesmo, não tem? E você fala assim: me dá farinha aí, põe um pouquinho de farinha no prato de cada um e fala assim: pode comer. Mas Eliseu, isso é veneno, come. Você tem que confiar muito nesse homem, para saber que tem parreira brava no seu prato, e simplesmente ele pôs uma pitada de farinha, e você vai comer essa farinha e não vai morrer? Tá, mas não é uma farinha qualquer, é a farinha que faz o pão vivo que desceu do céu. Não é uma farinha qualquer, é a farinha que faz o pão que alimenta a alma dos filhos de Deus. É a farinha que faz o pão que aquele que dele se alimentar não morrerá, mas receberá vida eterna. É a farinha que faz o pão que aquele que dele comer não mais terá fome, mas saciará a sua fome espiritual. É a farinha que faz o pão que tem a vitamina que você precisa para vencer o pecado e a incredulidade. Não é uma farinha qualquer. Prioridade, preeminência, a primazia da palavra. Se você colocar ela em primeiro lugar, você vai descobrir que ela não é alívio para o seu sofrimento, ela é a solução definitiva. E qual é a solução definitiva dos problemas? Vencer o pecado. E Jesus, o Verbo encarnado, já foi na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário, ele já venceu o pecado por nós. E quando você está em Cristo Jesus pelo novo nascimento, esse problema chamado pecado está resolvido. E se o problema do pecado está resolvido, é questão de um pouquinho de tempo, só um pouquinho de tempo. Sabe a infelicidade que vem atormentar? Sabe a depressão que vem para afligir? Sabe a escassez que vem para ameaçar? Sabe as lutas e tribulações que batem à nossa porta? Espera só mais um pouquinho, irmãos. Deus está tratando essa questão. Falta pouco tempo, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E o justo viverá pela fé ou da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não recua na batalha, não. Teu caso está na mão de Deus. Teu problema está na mão de Deus. Não nas mãos de um médico, mas nas mãos do próprio Senhor nosso, que resolve aquilo que tem que ser resolvido, mas na raiz. Vá na raiz e tira. Vá no causador, na célula matriz, que fica distribuindo os demais males,
e a remova pela palavra. Não trate as coisas parcialmente. Não seja parcial. Vá e trate o problema. Um dia destes, Deus disse algo no meu coração desta maneira: não tenha receio de tomar decisões sérias e sábias. Simplesmente examine se você está certo de Deus e tome essas decisões, porque o Pai lhe honrará. É isso que você tem que fazer. Põe ela em primeiro lugar, use ela para se avaliar e tome as decisões baseado nela que você tem que tomar. Busque uma base, você tem que ter uma base. Se Deus te der uma base sólida para você ancorar nela, assunto encerrado. Não faça nada sem o respaldo da palavra. Nem mesmo Jesus, sendo Deus, ele agiu sem o respaldo da palavra. Para tudo, ele se respaldava nela. Vamos ficar de pé e vamos cantar um hino. Tem um hino espiritual para cantar, irmão Tiago? Tem aí? Se tiver, vamos cantar um hino de adoração, um hino bem espiritual. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos pedir ao Senhor, neste mundo que nós estamos vivendo, mundo moderno, onde as pessoas se drogam para não sentir os sintomas, drogas medicinais, tirando a dor, tirando a ansiedade e a depressão, tirando a febre, fazendo as pessoas pensarem que está tudo bem, quando não está, elas estão morrendo. Pai, nesta era tão moderna, de um evangelho tão moderno, crentes estão felizes com este evangelho do bem-estar social apenas, este evangelho, Senhor, que apenas trata a cura para o corpo, o bem-estar material, social, e esquece que elas têm uma alma, que um dia terão que ir ao céu e se encontrarem contigo. Meu Deus e meu Pai, nesse tempo de igrejas que têm deixado de enfrentar os reais problemas e necessidades do homem frente a frente, nós estamos aqui nessa hora, Pai, ouvindo mensagens que às vezes são tão duras, tão irrepreensíveis, mas que não nos deixam enganados, mensagens que mexem com a raiz, que busca a causa, ó Pai, bombardear a causa, a raiz do problema, e não as consequências apenas, os sintomas que o problema vem a causar. Nós não queremos uma mensagem que não nos incomode, Senhor. Não queremos uma mensagem que não nos cause dor, desespero, arrependimento. Não queremos ouvir um evangelho que amassagie o nosso ego. Nós queremos ouvir palavras verdadeiras, ó Pai. Não queremos estar sedados, ó Deus. Não queremos ouvir um evangelho que é um sedativo e um tranquilizante para nos enganar. Nós queremos, ó Pai, ouvir a verdadeira palavra que salva, que cura, que liberta, que nos põe mais perto do Senhor. Nós não queremos estar sedados, não queremos estar anestesiados, dopados de tranquilizantes, de um evangelho que mostra apenas um caminho alternativo e um reino passageiro, Senhor. Não, Senhor, nós queremos um evangelho que nos mostra a verdade, Senhor. Um evangelho que não nos deixa esquecer que há um céu e um inferno, que haverá um arrebatamento e uma grande tribulação. Um evangelho que traga para nós as realidades
de que haverá um juízo, um julgamento vindouro, Pai. Senhor, esta é a verdadeira igreja, este é o verdadeiro evangelho, Senhor. A voz do Senhor, a igreja é a voz do Senhor na terra nesses últimos dias. Ela ecoará a misericórdia do Senhor nesses últimos dias na terra. A igreja é essa agência especializada em anunciar a cruz de Cristo, o poder do evangelho, a loucura do evangelho que salva e que liberta, Pai. Não evangelho social, político, religioso, moderno, que se envergonha dos princípios da palavra, mas um evangelho, Pai, que nos dá essa visão de que a palavra é o principal, ela é o primordial na vida da sua igreja, pois passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Abençoe a sua igreja pela palavra. Eu em mim mesmo não posso fazer muito, mas a sua palavra pode, Senhor. Seu povo ouviu não a minha, mas ouviu a tua palavra. Tentei na melhor da minha capacidade e maneira nessa noite engrandecer e exaltar a sua palavra, Pai. Recebe a honra e a glória, em nome de Jesus Cristo.